Olá, meu nome é Rogério Duarte do Pátio, eu sou antropólogo e esse é o curso de Direitos Humanos e Cidadania, Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos das Comunidades Tradicionais. Nesse curso nós vamos conhecer um pouco das histórias e dos conceitos que definem os direitos dos povos e comunidades tradicionais que vivem no Brasil. Vamos também entender as razões pelas quais eles constituem uma categoria especial no arcabouço jurídico brasileiro. Vamos também saber quais são as pressões e ameaças que têm colocado em risco as suas formas de vida e os territórios nos quais eles vivem. Conhecer também os principais instrumentos legais que constituem a sua rede de proteção e fornecer algumas informações sobre como acessar essa rede. Bom, para a gente falar sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais, a gente deve primeiro entender o que isso quer dizer. Ou seja, precisamos saber o que afinal são os povos e as comunidades tradicionais. Então, se a gente for usar uma definição a partir do arcabouço legal, né, do Brasil, a gente pode então se basear no Decreto 6.040 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E nesse documento, esses povos são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Bom, nessa definição que a gente acabou de ler aqui, três noções diferentes são articuladas a fim de definir quais os tipos de populações que são alvos das políticas públicas focadas em comunidades tradicionais. Essas noções são diversidade cultural, tradição e sustentabilidade. A primeira delas, a diversidade cultural, vai tratar de formas próprias de organização social e maneiras específicas de se relacionar com a terra e os recursos naturais. Quando a gente fala de maneiras particulares ou específicas de se relacionar com a terra e com os recursos naturais, isso faz com que esse conjunto de populações acabe se distinguindo, né, do conjunto total da população brasileira, né, como se fossem segmentos entre os quais os processos de desenvolvimento histórico e cultural tomaram rumos diferenciados, né, da maioria ou da massa da população brasileira. Dito de outra forma, os povos e as comunidades tradicionais são aqueles que possuem modos de vida particulares e se diferenciando dos demais segmentos da sociedade brasileira por um conjunto de conhecimentos e práticas equilibrados com o meio ambiente. Ou seja, são aquelas que não se identificam nem com as formas de vida do mundo urbano e industrial, nem com aquelas do mundo rural ligado à produção agropecuária de grande escala. Bom, a noção de tradição, como aparece no decreto citado há pouco, ela está relacionada sobretudo a um conjunto de conhecimentos que vão então direcionar essas diferentes maneiras de se relacionar com o ambiente. Essa ênfase que o decreto dá à tradição vai chamar atenção, sobretudo, para essa relação intrínseca que existe entre esses conhecimentos, chamados conhecimentos tradicionais, e a manutenção das características culturais específicas dessas comunidades. No entanto, quer dizer, a gente tem que entender de uma forma mais fina o que essa noção de tradição, que está expressa na legislação, significa. Quer dizer, ela não quer dizer que essas populações tradicionais devem viver congeladas no tempo ou isoladas dos mercados e dos demais segmentos que compõem a sociedade brasileira. No caso aqui da legislação, a ideia de tradição expressa sobretudo essas formas particulares de transmissão desses conhecimentos que são, na maioria das vezes,
né, ocorrem ou são transmitidos no âmbito familiar e comunitário, nas vivências do dia a dia e não necessariamente em ambientes escolares. Bom, a legislação põe em evidência também a ideia do desenvolvimento sustentável, chamando a atenção para o fato de que as relações entre as chamadas comunidades tradicionais e os recursos naturais tendem a ser equilibradas ou sustentáveis, ou seja, que a relação entre modos de vida, conhecimentos tradicionais específicos, formas de se organizar, a estrutura política, ou seja, todas as dimensões da vida social e as dimensões da cultura favorecem uma relação equilibrada com os recursos naturais, né, com o território ocupado, etc. Bom, no Brasil, a gente pode agrupar os diferentes povos tradicionais em três grandes categorias principais. A primeira delas são os povos indígenas, né, que a gente vai ver daqui a pouco que existe uma certa polêmica e tal de como eles se encaixam dentro dessa macro categoria de povos tradicionais. Temos também uma categoria, a gente pode dizer guarda-chuva, assim, que põe vários tipos de comunidades diferentes sob ela, que é a dos extrativistas, e aí rapidamente a gente pode citar os seringueiros, castanheiros, coletores de sempre-viva, pescadores artesanais, enfim, uma série de diferentes tipos de populações, né, que são sobretudo coletoras ou fazem, né, agricultura de pequena escala, etc. E por fim, a terceira categoria, que são os quilombolas. Mas a gente pode se perguntar também de onde vêm essas noções e por que essa definição de povos e comunidades tradicionais está ligada justamente a esses três critérios aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, a seguir, a gente vai ver um pouco dos processos históricos recentes que culminaram na consolidação dos direitos específicos e das políticas públicas voltadas às populações tradicionais. Bom, a gente começa falando da primeira categoria, né, que são os povos indígenas, e eu gostaria então de dar um pequeno panorama para vocês, né, de como que está essa dimensão ali dos povos indígenas no Brasil hoje. Então a gente tem por volta de 896 mil índios no Brasil, né, 572 mil deles vivendo em terras indígenas, né, o restante vivendo em núcleos urbanos próximos das terras indígenas ou nas grandes cidades. Temos 698 terras indígenas com algum nível de regulamentação, né, o que corresponde a cerca de 13% do território nacional. São ao todo 243 povos, né, cerca de, claro, né, esses limites entre os povos e povos que ainda não são realmente, não tiveram sua identidade, sua indigeneidade reconhecida, né, mas são mais ou menos 243 povos, e temos então no Brasil, coisa que pouca gente sabe, 180 línguas indígenas diferentes. Bom, como a gente viu, os direitos dos povos tradicionais são baseados em conjuntos de práticas culturais diferenciadas, caracterizadas pelo equilíbrio com o meio ambiente. Apesar dos povos indígenas terem, obviamente, também essas características, quer dizer, tem seus próprios modos de vida, cada um desses 243 povos tem um modo de vida específico, né? O conjunto de direitos aplicados ou destinados a esses povos indígenas tem um fundamento diferente das outras duas categorias de população tradicional que a gente acabou de citar, né? Eles são considerados direitos originários, ou seja, eles são anteriores à existência do Estado brasileiro, cabendo a ao Estado, o reconhecimento desses direitos e não a outorga dos mesmos. Tem um mal-entendido muito grande
quando se fala de terras indígenas, justamente porque se imagina que o governo dá terra para os índios, né? Essa formulação que vem da Constituição de 88, a gente vai ver com detalhe mais à frente, ela diz explicitamente que o governo não dá terra para índio, ele simplesmente reconhece o direito territorial dos indígenas que já habitavam então essas porções do território brasileiro antes da existência do próprio Estado. Bom, e apesar dessa diferença na base, né, na base de sustentação dos direitos e do arcabouço legal que sustenta tudo isso, o processo de reconhecimento dos direitos indígenas acabou servindo como referência para a instalação de políticas públicas voltadas para as demais populações que, como os índios, vivem segundo usos e costumes diferenciados em uma relação harmônica com o meio ambiente. Então, vamos ver como que isso se dá. Bom, a base então de todo esse conjunto de direitos, no caso aqui ainda aplicado apenas aos indígenas, é a Constituição Federal de 1988, que põe fim às políticas de assimilação do Estado brasileiro, que sempre, sobretudo aí, desde o começo do século XX, tem uma vertente voltada a o que eles chamavam integrar, né, os índios à comunhão nacional, ou seja, fazer com que eles se tornassem menos índios e mais trabalhadores rurais genéricos, né? Então, desde o Código Civil de 1916, os índios já eram considerados relativamente capazes e, por decorrência, tutelados pelo Estado, né? E essa suposta capacidade relativa era também a base para o reconhecimento dos seus direitos territoriais, né? Que é o ponto mais sensível, eu acho, de todo o conjunto dos direitos. Então, ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas, a Constituição afasta, né, de certa forma, a figura da tutela, garantindo o direito à personalidade jurídica das organizações indígenas e abrindo as portas para a sua autodeterminação. Com a garantia da preservação dos inúmeros modos de vida indígenas em nível constitucional, o Brasil vislumbra pela primeira vez o nascimento de um modelo multicultural de Estado nacional muito diferente da imagem tradicional que unia um povo, uma língua e um território. Estavam também enterradas as políticas públicas de integração dos índios como trabalhadores rurais, que durante quase um século foram o vetor de ações nocivas que desestruturaram povos inteiros, destruindo culturas e línguas nativas em nome do progresso. Bom, na segunda categoria de povos e comunidades tradicionais, aquela que estava dentro do rótulo de extrativistas, eu acho que a gente pode olhar então para os seringueiros e todo o processo, né, de expansão do modelo adotado para a demarcação de terras indígenas para essas outras categorias então de populações tradicionais. Dentre a diversidade dos povos e comunidades considerados então tradicionais, os seringueiros são um dos grupos de maior representatividade por sua história de lutas pelo reconhecimento de seus direitos territoriais e inaugurou uma nova fase nos processos de regulamentação fundiária no Brasil por meio da criação das reservas extrativistas, também conhecidas como RESECs. Então, a luta dos seringueiros por esses direitos territoriais é fruto de um longo processo que se inicia ainda no século XIX, durante os anos dourados da extração da borracha na Amazônia. Com o colapso desse ciclo da borracha a partir dos anos 20, os seringueiros passaram a produzir roças, caçar e, em contato com as populações indígenas, né, amazônicas, sobretudo acrianas, eles desenvolveram um estilo de vida sustentável, forjado numa coisa que ficou conhecida como uma economia florestal camponesa. O ponto é que durante, né, o ciclo da borracha, os trabalhadores, os seringueiros que foram levados para a Amazônia a partir do Nordeste, né,
eles eram proibidos de ter qualquer atividade de subsistência que não fosse a extração da seringa e ficavam então reféns do que ficou conhecido como sistema de aviamento, que é considerado uma forma de escravização moderna, onde o trabalhador fica sempre refém do patrão. Então, por isso que nessas relações de trabalho, eles eram impedidos de dar conta da sua própria subsistência para ter que realmente acessar, né, os bens vendidos por esses patrões de seringal, se endividando e ficando presos, então, né, nessas relações, né? Então, com o fim do ciclo da borracha, muda o jogo ali na distribuição fundiária e eles passam então a também, além da extração, né, do látex, produzir roças, caçar e dar conta da sua subsistência sem a relação, né, com esses barracões. No início da década de 80, os antigos seringais passaram para a mão das empresas agropecuárias sediadas no sudeste do país, e a derrubada das florestas para a abertura dos pastos e a expulsão dos moradores tradicionais se tornaram as maiores ameaças ao modo de vida sustentável dos seringueiros. Organizados em um sindicato rural, eles então começaram a fazer frente à destruição de suas florestas, organizando empates que impediam então a derrubada da mata, colocando o próprio corpo como uma barreira, né, entre, né, as máquinas que vinham abrir a floresta e, né, as árvores, né? Então eles se posicionavam justamente entre os tratores e a motosserra, fazendo uma corrente humana de proteção então, da floresta, e isso começou então a dar uma grande visibilidade para esse movimento dessas populações, né, que eram populações que foram levadas para lá no século XIX, se transformaram nessa relação com os índios e com a floresta e se tornaram então, né, essas populações que hoje estão dentro dessa rubrica de população tradicional por terem desenvolvido durante esse século e pouco, né, que elas estavam então ocupando aquele território como seringueiros, um modo de vida totalmente particular. E quando os seringais acabam e vão mudar de finalidade, se tornando fazendas de gado, por exemplo, né, que implicam na derrubada da mata para o plantio de pastos, etc., eles começaram então a se organizar para tentar preservar as condições de vida dentro dos seringais. E o curioso é que essa relação equilibrada, ou que a gente chama hoje de sustentável, né, que eles tinham com o meio ambiente, mesmo sem ter naquela época ainda um discurso ambientalista elaborado, foi justamente a base a partir da qual eles conseguiram entrar em diálogo direto com os movimentos ambientalistas que surgiam em todo o mundo, certo? Em 1985, o Chico Mendes, que era então líder sindical do município de Chapuri, organizou um evento voltado a dar visibilidade para a causa dos seringueiros. Esse evento explicitou a demanda daquelas populações por uma reforma agrária que permitisse a manutenção dos seus modos de vida por meio da conservação das estradas de seringa, culminando na proposta da criação das reservas extrativistas. Tratava-se então de um modelo inspirado nas terras indígenas e voltado a criar uma alternativa ao padrão do INCRA focado na agricultura. Chico Mendes foi assassinado por fazendeiros em dezembro de 1988. 2 anos depois, as Resecs foram incorporadas pelo Estado e formatadas como áreas públicas, não divididas em parcelas individuais, de propriedade da União, de posse coletiva e de usufruto exclusivo reservado para os trabalhadores extrativistas. Além das Resecs, existem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, ou RDS, que são também um outro tipo de unidade de conservação de uso sustentável, que apesar de ter objetivos semelhantes em relação à conservação ambiental, possuem um estatuto um pouco diferente das reservas extrativistas. Bom, a terceira macrocategoria de povos tradicionais que a gente separou aqui nessa aula são os quilombos, né? Ou os quilombolas.
Se até 2003 considerava-se quilombos apenas as comunidades rurais formadas por descendentes de escravos, vivendo da agricultura de subsistência e mantendo manifestações culturais vinculadas ao passado, a partir do Decreto 4.887 de 2003, essa definição foi ampliada para todos os grupos étnicos raciais que cumprem as seguintes exigências: que tenham uma trajetória histórica própria, que sejam dotados de relações territoriais específicas, que tenham uma presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, sendo então a sua caracterização estipulada segundo critérios de autodefinição atestada pelas próprias comunidades. As inovações trazidas então pelo Decreto 4887 permitiram adequar o critério de identificação dessas comunidades aos ditames da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, como a gente vai ver um pouco mais à frente também, e permitindo também o reconhecimento de comunidades quilombolas em contextos urbanos, o que é uma novidade. Então, se a gente for dar um pequeno panorama sobre a situação dos quilombos no Brasil, a gente pode dizer que existem cerca de 5.000 comunidades quilombolas no país, mais ou menos 3.500 delas já foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e 2.606 certidões de autos de definição já foram emitidas. No que tange à regulamentação fundiária, existem 154 títulos de quilombos emitidos, 63 decretos de desapropriação por interesse social, 89 portarias de reconhecimento de território publicadas, 169 relatórios de identificação e delimitação também publicados e 1.290 processos de regulamentação fundiária abertos no INCRA, que é o órgão responsável, então, pela titulação dos quilombos. Bom, nós entendemos já quais são as principais categorias, né, que vão definir os povos e comunidades tradicionais no arcabouço jurídico brasileiro. Vimos também que existem três, que podemos agrupar toda essa diversidade de povos tradicionais em três macrocategorias. Agora a gente passa então a conhecer um pouco do arcabouço jurídico e dos direitos, né, dessas populações ou desses povos. Tá? Então, todo o arcabouço jurídico que define o conjunto de direitos dos povos e comunidades tradicionais tem como balizador o texto da Constituição Federal de 1988. É a partir dele que uma série de leis, decretos e convenções passaram a complementar as formulações constitucionais, criando então uma estrutura voltada à proteção das populações ou dos povos tradicionais. A Constituição brasileira protege as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras por meio do seu artigo 215 e o patrimônio material e imaterial das mesmas em seu artigo 216. Todo o conteúdo das legislações que vão ser citadas aqui estão disponíveis então no material impresso do curso, então eu vou me dar o direito de não examinar no detalhe os textos dessas legislações, senão a gente precisaria aí de um tempo muito grande e essa aula ficaria um pouco maçante, certo? Então quem tiver a curiosidade de ler o conteúdo do artigo 215 e do 216 e os demais que a gente vai falar daqui a pouco, basta consultar então o restante do material. Bom, no caso das populações indígenas, a Constituição apresenta um dos textos mais avançados do mundo em termos de direito, né? O seu capítulo 8º, intitulado Dos Índios, é composto pelos artigos 231 e 232, que consolidam a figura dos direitos originários, como nós já falamos aqui, redefinem os critérios para a delimitação das terras indígenas e os compromissos da União em sua proteção, além de garantir o direito à diversidade e dar aos índios e suas organizações representativas
o direito de ingressar em juízo em defesa dos seus próprios interesses. Entrando rapidinho no artigo 231, eles nos diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No primeiro parágrafo, e é importante entrar nesse ponto que vai redefinir os critérios para a delimitação dos territórios indígenas, e foi isso que permitiu as grandes terras indígenas na região norte do país, por exemplo, né? Esse primeiro parágrafo diz o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. É justamente nesse parágrafo, então, que aquela forma anterior de demarcação de terras indígenas em pequenas unidades, né, compostas basicamente por uma aldeia e uma rocinha adjacente, passaram então para grandes terras indígenas que abarcam conjuntos de aldeias, rios, nascentes de rios, toda a dimensão ambiental necessária para que as populações ou os povos e as comunidades que vivem dentro daqueles limites tenham condição de continuar vivendo segundo seus usos, costumes e tradições. Aí então aparece também a formulação que acaba com as políticas de assimilação ou de integração do índio à comunidade nacional, como se dizia ali por volta dos anos 80, dando a eles o direito de continuar vivendo como eles vivem, com seus modos próprios, né, de organização social, suas formas próprias de relação com o ambiente, suas línguas, etc. Ou seja, isso proíbe, de certa forma, o Estado a produzir políticas voltadas a integrá-los no sentido de transformá-los em trabalhadores rurais genéricos. Bom, entre as instituições e leis e convenções que gravitam em torno do texto constitucional, como eu disse agora há pouco, a gente tem a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, né, que foi criada em 2003 com o objetivo de coordenar e articular a formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e do combate à discriminação racial ou étnica. Temos também o Estatuto da Igualdade Racial, que foi instituído em 2010 e é focado em garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, além também de dar suporte às comunidades tradicionais em geral, pois muitas delas sofrem os tipos de discriminação que são alvos do documento. Ou seja, além das populações ou dos povos que não estão ali caracterizados por sua dimensão racial, essas outras populações também sofrem o mesmo tipo de preconceito que populações quilombolas ou que têm a identidade negra como a raiz, então, da sua reivindicação por direitos. Temos também a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é da onde a gente tirou a própria definição, né, de povos e comunidades tradicionais no começo dessa aula. Essa política nacional tem uma sigla meio grande, quer dizer, a PNPCT, e ela tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.
Bom, a PNPCT estabelece também os parâmetros para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais em relação à segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida e a erradicação de todas as formas de discriminação. Bom, falando um pouco dos instrumentos internacionais, então, que vão, vamos dizer assim, consolidar ou reforçar, né, o texto da Constituição, talvez o mais importante deles seja justamente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que eu citei há pouco. A Convenção 169 é o mais importante instrumento para o reconhecimento e promoção da autodeterminação dos povos tradicionais, por reconhecer que é a consciência de sua identidade que as torna sujeitos de direito, impedindo os Estados nacionais de negarem a sua condição especial. Bom, a Organização Internacional do Trabalho é uma instituição que tem o Brasil como um de seus membros, né, permanentes, e ela vem então refletindo sobre as relações de trabalho, sobretudo entre frentes de expansão dos estados nacionais e suas populações nativas e tradicionais, porque justamente durante o processo colonial, onde surgem boa parte então desses estados nacionais, essas populações nativas é que conformaram a maior parte da força de trabalho nesse primeiro momento, né, de expansão colonial. Por isso a Organização Internacional do Trabalho então olha também para as comunidades, os povos e comunidades tradicionais, definindo então uma série de parâmetros para que essa relação seja justa, equitativa, evitando aí a exploração então de todos esses povos. Então, quer dizer, resumindo alguns pontos principais da Convenção, que realmente é extremamente importante e já foi então incorporada ao arcabouço jurídico brasileiro, né? O Brasil é signatário e a Convenção então foi incorporada no nível subconstitucional como legislação no Brasil, né? Ela vai proteger também os modos de vida diferenciados, indo na mesma direção do texto constitucional. E ela institui uma coisa que realmente é bem difícil a gente ver atualmente, que é bem difícil de implementar, que é o direito à consulta livre, prévia e informada sobre toda e qualquer ação pública ou política pública que venha afetar a vida então dessas populações. Ou seja, né, a Convenção 169 vai instituir esse direito de participação das populações tradicionais que possam eventualmente estar sendo afetadas por uma obra de infraestrutura, por um empreendimento agrícola, por políticas públicas que vão definir, por exemplo, formas de educação, de saúde, etc. Ou seja, qualquer ação do Estado que venha incidir sobre comunidades tradicionais, segundo a Convenção, teria que vir junto com um processo de consulta para esclarecer de forma livre, prévia, ou seja, antes, né, do empreendimento ou da ação ocorrer, e informada, ou seja, que ela venha ela tenha uma forma de informação que seja compreensível para essas populações. Então, no caso de populações indígenas monolíngues que não falam o português, né, essas informações têm que ser fornecidas na língua nativa, ou tem que se observar a não utilização de linguagens técnicas sofisticadas, enfim, o Estado tem a obrigação aí de produzir processos longos de consulta e participação das comunidades e povos tradicionais sobre toda e qualquer política que venha a impactá-los. Então a gente tem uma série aí de exemplos de como isso é difícil de acontecer, né, sobretudo no âmbito aí, né, da implementação de obras de infraestrutura. A Convenção 169 também garante o direito dos povos tradicionais a permanecerem nas suas terras, ou seja, ela veta, da mesma forma que a Constituição, no caso dos povos indígenas, a remoção
né, das comunidades tradicionais de seus lugares de origem. Então, vai passar uma estrada, tem que remover uma determinada população, como se fazia nos anos 70. Hoje em dia, em tese, não pode mais fazer isso, não só pelo texto constitucional, mas também, né, segundo os ditames da Convenção 69 da OIT. Bom, no âmbito então desses instrumentos internacionais que vão reforçar então os direitos dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, a gente tem algumas convenções da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e que também vão ao encontro, né, da legislação brasileira, produzindo então, reforçando, né, o que diz a Constituição. Uma delas é a Convenção da Diversidade Biológica, que foi criada em 1992, né, durante a chamada ECO 92, onde é a primeira grande reunião que coloca as questões ambientais na pauta internacional, e a partir então das discussões surgidas ali, né, em 92, os participantes produzem então essa convenção que vai focar na conservação da diversidade biológica, na utilização sustentável dos recursos naturais e também na repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos. Isso também é uma questão complicada que a gente vai ver mais para o final da aula, né, como que foi o desfecho da produção de uma lei da biodiversidade, justamente ligada a essa repartição de benefícios derivados da utilização, né, de conhecimentos ou de recursos genéticos. Bom, uma outra convenção importante no âmbito das Nações Unidas é a Convenção sobre Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é de 2005, e que foca então em promover a paz, a tolerância e o respeito à diferença mediante a proteção e promoção do diálogo intercultural. Quer dizer, essa convenção também vai no sentido daquilo que eu disse há pouco, de mudança nas concepções dos próprios Estados-nação. Quer dizer, eles surgem com uma ideia de que uma nação, né, um Estado nacional, deve corresponder uma língua, né, um povo e um território, e daí que vem todos os processos de homogeneização das populações nacionais no mundo, né, quer dizer, somem as línguas e dialetos regionais, há processos, né, de homogeneização cultural muito grande em todos os lugares, não só, né, no Brasil, sobretudo também na Europa, enfim. E esse tipo de convenção dá uma mudada nesse rumo, dizendo que, apesar das nações terem lá suas línguas principais e terem uma certa, dizer assim, uma certa cultura geral, né, que a caracteriza em relação aos seus vizinhos, essa convenção vem dizer que, para que exista paz entre os membros de uma determinada sociedade ou entre elas, tem que haver a tolerância e o respeito à diferença, né? Ou seja, ela rompe com uma tendência, ou ela tenta, né, romper com uma tendência do mundo contemporâneo de uma certa homogeneização cultural, valorizando então as diferenças específicas, né, dos povos e comunidades que não, vamos dizer assim, comungam com dessa cultura, vamos dizer assim, mais homogênea desses estados-nação. Em 2007, as Nações Unidas também então produzem a Declaração Universal dos Direitos Indígenas, que vai focar então na promoção dessa autodeterminação dos povos indígenas em todo o mundo. Bom, essa declaração foi super polêmica quando surgiu, porque há uma certa confusão no sentido da ideia de autodeterminação, né? Quer dizer, não só no Brasil, mas acho que na maioria dos estados nacionais do mundo existia um certo medo de que autodeterminação fosse compreendida como algo como independência, e que então essa resolução da ONU desse brecha para que populações tradicionais tentassem se separar dos seus estados de origem, né?
Então a própria declaração toma muito cuidado em dizer que nada do que está escrito na declaração pode ser usado, né, em demandas desse tipo, né, separatistas ou de grupos que querem independência. Mas o que quer dizer a ideia de autodeterminação nesse contexto é que, primeiro, a constatação de que todas as culturas se transformam, certo? Por isso eu falei aquilo sobre a noção de tradição lá no começo, né, da definição do que são populações tradicionais. Quer dizer, o pressuposto é esse: todas as culturas vão se transformar. A questão é quem é que define os rumos dessa transformação. Então, durante os processos coloniais, em geral, foram os colonizadores que forçaram, impingiram as mudanças sobre os povos nativos, certo? Aqui, no caso, a ideia de autodeterminação é para reforçar o direito dessas populações a escolherem os rumos das suas transformações. Quer dizer, quem define o que muda, como muda, o que é incorporado, o que é abandonado em cada cultura são os próprios membros dessas culturas ou desses povos tradicionais, e não, então, populações que não fazem parte desse conjunto. Isso é uma coisa muito delicada no plano do legislativo, né? Quer dizer, como que se elaboram, então, leis que vão incidir sobre práticas culturais de populações específicas, sem que eles sejam, então, participantes ou que eles estejam aí envolvidos nesses processos de transformação. Então, a gente tem a Constituição Federal defendendo, então, as culturas, os conhecimentos, os modos de vida e os territórios e ambientes dos povos e populações tradicionais, e todo esse conjunto de instrumentos legais e instituições que vão, então, promover e reforçar esses direitos fundados, né, no texto constitucional, e vão ser apoiados por um conjunto, então, um grande aparato internacional também de convenções que são incorporadas, né, dentro do arcabouço jurídico brasileiro e que vão reforçar, então, ainda mais, né, essas relações. É claro que existe uma dimensão complexa nisso tudo, que é fazer os direitos que estão no papel serem implementados realmente, né, na vida real. Bom, a gente passa então a examinar rapidamente um pouco das violências e violações desses direitos, né, no Brasil contemporâneo. Então, de maneira geral, os direitos dos povos e comunidades tradicionais têm sido ameaçados pela atualização de um modelo de desenvolvimento surgido desde pelo menos os anos 70 e que coloca em risco seus modos de vida e os ambientes que eles vivem. As grandes obras de infraestrutura ligadas, por um lado, à expansão agropecuária de grande porte e, por outro, as necessidades energéticas das indústrias, têm agido como catalisadores de processos de exclusão e expropriação de territórios tradicionais, submetendo suas populações a diferentes formas de violência. A consequência desse plano, dessa concepção de desenvolvimento predatória, em geral, são um aumento na violência física e psicológica nessas comunidades tradicionais, a expropriação territorial, o etnocídio e a desestruturação social, quer dizer, assim, o desmonte, né, dessas formas de vida, desses modos de agir, de ser, de conhecer, que são protegidos por todo esse arcabouço que a gente acabou de apresentar aqui, né? Processos de pauperização e dependência que transformam, na verdade, populações tradicionais que viviam de forma equilibrada com seus ambientes em pobres, né, que passam a depender, então, de políticas assistencialistas do Estado, produzindo também êxodo de populações, de pessoas que eram de comunidades tradicionais para as áreas urbanas, né, e, por fim, uma das mais perigosas e difíceis de lidar, que é a desconstituição desses direitos conquistados. Quer dizer, além da dificuldade prática de fazer valer todos esses direitos da Constituição, das legislações correlatas, das convenções internacionais, há também a ameaça
de movimentos, os três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, no sentido de desconstituir esses direitos, emendas constitucionais, projetos de lei, decretos, etc., ou decisões judiciais que vão então desmontar os direitos que estão em todo esse arcabouço legal de convenção que a gente acabou de apresentar. Bom, esse último ponto então constitui um conjunto difícil de ameaças que vem da própria política. Então hoje existem dezenas de iniciativas parlamentares em tramitação e atos do Executivo e do Judiciário voltados então a desconstituir esses direitos dos povos e comunidades tradicionais e anular os efeitos das convenções que os protegem. Então eu vou citar alguns deles aqui, quer dizer, eu acho que as principais vítimas desses processos são povos indígenas e também quilombolas, quer dizer, que tem uma demanda territorial mais intensa, né? Então eles são realmente alvo de iniciativas que vão então tentar desmontar esses direitos para não ter que dar conta então, né, dessas exigências das normas no plano real ali local, né? Então, uma das mais famosas e difíceis iniciativas legislativas que visam caçar os direitos das populações indígenas e também quilombolas é o projeto de emenda constitucional 215 de 2000, a famigerada PEC 215, que está sempre aí na mídia, grupos indígenas e quilombolas se manifestando contra ela, mas ela sempre volta e nunca é engavetada. A PEC 215 retira do Poder Executivo a função de agente demarcador das terras indígenas e dos quilombos, ao incluir entre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação das demarcações. Além disso, a PEC 215 implica também no direito à ratificação das demarcações já homologadas, ou seja, que os deputados e os senadores teriam o poder, inclusive, de rever e reverter demarcações antigas ou já encerradas e consolidadas. Ou seja, além de colocar o processo demarcatório, o processo de reconhecimento de direitos territoriais numa bancada de interesses regionais e tornando então praticamente impossível a consolidação de direitos territoriais de índios e quilombolas, né? Essa PEC pressupõe que o legislativo poderia rever todas as demarcações de terra já feitas no país até então e, né, a gente imagina que nesse processo eles poderiam então desconstituir terras já consolidadas. Então terras contínuas de grandes territórios poderiam se transformar em ilhas, expansão de demarcações que foram mal feitas no passado seriam canceladas e coisas desse tipo. Então é de extrema gravidade, né, a tal da PEC 215. Além dela, nós temos um projeto de lei complementar 227 de 2012, que considera de interesse público e pretende legalizar a existência de latifúndios, assentamentos rurais, cidades, estradas, empreendimentos econômicos, projetos de desenvolvimento, mineração e atividade madeireira, além de usinas e outras obras de infraestrutura dentro das terras indígenas. Bom, esse projeto de lei complementar 227 de 2012, o que ele faz ao considerar de interesse público a existência de latifúndios, obras de infraestrutura, assentamentos rurais, etc., é, na verdade, regulamentar uma parte do artigo 231, né, aquela que eu li aqui, que define os limites das terras, como definir os limites das terras indígenas. Ele, na verdade, ao tentar regulamentar o interesse nacional, ele transforma tudo que tem a ver com o processo de expansão sobre as terras indígenas em interesse nacional. Então, em vez de tirar da mão do executivo o processo demarcatório, a estratégia seria manter no executivo, mas transformar as demarcações em simplesmente atos administrativos no papel, uma vez que toda a presença
não indígena dentro desses territórios seria legalizada sob o manto do tal do interesse nacional. No âmbito da Advocacia Geral da União, existe então a Portaria 303 de 2012, que fixa uma interpretação sobre as condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso do julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, estendendo a aplicação das condicionantes a todas as terras indígenas do país e fazendo retroagir ad eternum, né, a sua aplicabilidade, quer dizer, desde do começo então, das demarcações também. A portaria, né, essa portaria 303, determina que os procedimentos de demarcação já finalizados sejam revistos e adequados aos seus termos. Quer dizer, na verdade, a terra indígena Raposa Serra do Sol é uma grande terra indígena na região leste de Roraima, habitada por vários povos indígenas, e que foi alvo de um processo longo no Supremo Tribunal Federal, onde o ato de homologação dessa terra foi questionado na Justiça e gerou um longo processo que culminou na confirmação da demarcação em área contínua, mas estabeleceu uma série de condicionantes, né, para aquela demarcação e que alguns juristas ou advogados tendem a interpretar como extensível a todos os processos demarcatórios. Isso não é consenso no âmbito jurídico, quer dizer, boa parte, né, dos juristas acham que aquela decisão se refere apenas ao caso da Raposa Serra do Sol, porque se não fosse assim, o judiciário estaria legislando, né, e ele não pode legislar, quem legisla é o legislativo, mas a Advocacia Geral da União, a serviço de interesses dessa política desenvolvimentista do governo federal, então soltou essa portaria tentando, né, estender os efeitos do caso da Raposa Serra do Sol para todas as terras indígenas do país. E temos também um PL, um projeto de lei, o 1610 de 96, que dispõe sobre a mineração em terra indígena, considerando que qualquer interessado pode requerer autorização de lavra, né, para extrair minério dentro das terras indígenas, né. Essa legislação é problemática em si, pelo nível de destruição provocado pelas minerações, né, e também por não contemplar o direito de consulta aos afetados, batendo de frente com a Convenção 169 da OIT que a gente acabou de examinar, além de fragilizar a avaliação ambiental de todos esses empreendimentos de infraestrutura. Bom, no caso das comunidades quilombolas, né, os seus direitos correm um sério risco de retrocesso na justiça caso a ação direta de inconstitucionalidade número 3239 de 2004, proposta pelo então Partido da Frente Liberal, que é o atual Democratas, seja aprovada no STF. Essa ação tem por objeto o Decreto 4887 de 2003, que, como vimos, regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes de quilombos. O partido que propôs a ação se opõe, sobretudo, ao critério da autoatribuição para a definição das comunidades remanescentes de quilombo e a demarcação de terras por indicação dos próprios interessados, ou seja, o partido que entra com a ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, está indo contra os ditames também da Convenção 169 da OIT, que fala sobre o processo de consulta e a autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais. Por fim, né, a gente tem justamente a Lei da Biodiversidade, que é a Lei 13.123 desse ano, de 2015, né, que trata do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados, buscando definir as regras para a utilização dos recursos da biodiversidade por pesquisadores e pela indústria, além de regulamentar o direito dos povos tradicionais a benefícios financeiros decorrentes do uso desses recursos. O problema é que o PL foi gestado por parlamentares ligados à bancada ruralista e a interesses da indústria farmacêutica e de cosméticos.
A Lei de Biodiversidade foi sancionada pela Presidência da República no dia 20 de maio de 2005, com alguns vetos que a tornaram um pouco menos nociva aos povos tradicionais, sem, no entanto, corrigir as distorções mais sérias, ou seja, todo aquele processo também de garantia dos direitos das populações dos povos e comunidades tradicionais, né, aos benefícios decorrentes da exploração do seu conhecimento e de recursos genéticos da biodiversidade encontrados em seus territórios, também foi relativizado aqui nessa Lei 13.123 de 2015. Bom, enfim, no material impresso no curso estão disponíveis informações mais detalhadas sobre todas essas dimensões, né, das pressões e ameaças sobre os povos e comunidades tradicionais, e tem também um conjunto uma lista, uma relação bem descritiva das instituições e dos recursos disponíveis para a proteção desses direitos, bem como as formas de acessá-los. Então, quem tiver interesse em saber mais, né, sobre as populações, o arcabouço de direitos, os riscos e as ameaças sobre essas populações e onde e como acessar os mecanismos para a defesa dos direitos, basta então consultar o resto do material desse curso, certo? Então, muito obrigado a todos por enquanto é isso.